No dia 7 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária que reformula aí a tributação sobre o consumo. O assunto era discutido há quase 40 anos aqui no Brasil e o texto ainda precisa ser aprovado pelos senadores. E para falar um pouco mais sobre a reforma e investimentos aqui para o Estado, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Deputado, podemos dizer que a reforma tributária, um assunto tão falado, tão polêmico, poderia ser um divisor de águas na economia do Brasil? Eu não tenho dúvida disso. Tá? Em primeiro lugar, saudar a todos que nos assistem, a audiência do programa é conhecida e reconhecida por todos, mas um salto de qualidade entre o que foi aprovado e o que vai ser implementado é uma inovação grande. O Brasil ele se adequa ao que mais de 170 países já fazem no mundo. Nós vivíamos aqui, numa linguagem bem popular, num manicômio tributário, né? A população não sabe como pagar os seus impostos, contratos caros de advogados, de escritório de contabilidade, de RH, para pagar os impostos de maneira correta. Certo. Vai haver uma simplificação, uma desburocratização, né? Uma segurança jurídica a partir do momento que ela entrar em vigor, com a transição que é pertinente na matéria, que foi aprovada, não é? A população vai ter produtos básicos de cesta básica totalmente desonerados, incentivos para as indústrias, incentivos para o agronegócio, incentivos para serviço da saúde e da educação. Ou seja, vai ter uma planilha clara, o imposto ele vai ser por fora, ele não vai ser mais cumulativo como diversos produtos hoje. Você vai comprar um liquidificador, quantos impostos tem ali dentro? Você vai comprar uma geladeira, quantos impostos tem ali dentro? A gente não sabe, paga indiretamente. Isso vai ter um reflexo imediato assim que for colocado em prática na vida da população, do mais humilde brasileiro, alagoano, ao mais reconhecido das mais altas classes. Então, é uma adequação, uma luta de interesses muito grande. Nós tivemos a possibilidade de ouvir governadores de estado, prefeitos de capital, de grandes cidades, de pequenas cidades, todo o setor que gera emprego e renda para o Brasil, dos mais diversos, do agro à indústria, né, do setor de serviços ao setor de turismo. Então, tudo foi conversado durante muitos anos. E com muita tranquilidade eu digo que para o Brasil vai ser um salto de investimentos. O Brasil é um dos 3 países do mundo que o mundo está olhando para investir. Brasil, Índia e México. Exato. E o que faltava para nós era uma tranquilidade para o investidor em colocar o dinheiro e saber como é que vai tocar a sua vida dentro do país. Sem sombra de dúvidas. 2 perguntas que eu quero fazer, deputado. O Brasil ele é tido mundialmente como o país dos impostos, né? Uma das maiores cargas tributáveis existe aqui nesse país. Com esse projeto aprovado, e tudo indica que isso já está acontecendo, a gente de repente pode perder esse título de ser um país que não tem essa carga tributária tão elevada, e de que forma isso vai, por exemplo, contribuir diretamente à classe mais pobre, às pessoas mais humildes aqui no país? Claro, veja. Em primeiro lugar, você desburocratiza. Segundo, você simplifica. Quando você desburocratiza, ou seja, você facilita enxergar o que é que você está fazendo, você tem uma realidade mais clara. Hoje, a pessoa diz, não, a minha empresa paga 22% de imposto. Certo. E não vai pagar 25%. Ninguém sabe se vai ser 25%. O que nós estamos trabalhando é para aumentar a base de pessoas que vão contribuir, para que quem ganha muito e não paga, pague os seus impostos, e quem ganha pouco não seja sacrificado, como é hoje. Então, quando você aumenta a base de contribuição, você vai ter uma alíquota mais baixa, uma alíquota menor. Você só vai ter essa alíquota quando o Senado da República tiver os custos que a Secretaria da Fazenda, o Ministério da Economia, Receita Federal passará, o Tribunal de Contas passará para o Senado e o Senado aprovará. A partir daí vão ter as implicações de uma tarifa diferenciada para alguns setores básicos da população, como saúde, educação, agronegócio, transporte público, cesta básica, que vai ser totalmente liberada de impostos. O cidadão da classe D e E, ele vai ter o que a gente chama de cashback, ou seja, você vai ter o seu caixa de volta. Você vai pagar no supermercado, vai pegar aquela nota e vai receber o dinheiro dos impostos da cesta básica de volta, diretamente na sua conta, para todos que estão no cadastro único da União, quem recebe o Bolsa Família, ou qualquer outro programa federal ou estadual, vai ter o seu imposto de volta. Então, isso é um acréscimo na vida daqueles que contribuem
com menos ou que têm uma vida mais difícil. Outra coisa, você vai ter incentivos para diversos setores, investimentos externos, investimentos privados, você vai ter uma arrecadação mais ampla, mais desburocratizada, você não vai ter a cumulatividade dos impostos. Então, tudo isso, eu não tenho dúvida, que vai gerar tranquilidade de ambiente. Agora, o novo sempre causa algum espanto, você fica preocupado e cabe a nós trabalharmos muito para desmistificar, para simplificar, para falar a verdade para a população, para de vez por todas afastar algumas ilações que foram feitas de que a reforma é contra o pobre. Sim. Quando a política ou os políticos votarem contra os pobres, o mundo não tem mais sentido. Sem contar também que no desenvolvimento do projeto existem algumas resistências, né? Alguns pontos de vista que, de certa forma, acaba demorando, retardando um pouco esse processo. Claro, os né? interesses eles são gigantescos, né? Você vai ter ali a resistência maior que a gente encontrou. Lógico. Advogados, Sim. tributaristas, que eu não tenho nada contra os advogados, mas a profissão deles é quanto mais problema tiver, mais eu ganho para defender. Se o problema está simplificado, eu vou perder espaço. Lógico. E os auditores da Receita que andam com a prancheta embaixo do braço para enfiar multa em todo mundo. Então, isso vai deixar também de acontecer. Então, imagine esses dois setores unidos com o poder de veiculação de informações que tem e alguns economistas de plantão. Quando eu vejo algum especialista falar em alguma matéria, eu tenho certeza que existem muitos interesses por trás para falar contra ou a favor. Então, o que nós temos que fazer é acabar com as versões, falar claro para a população. Não existe um projeto que funcione em 170 países e no Brasil vai dar errado. Nós é que estávamos na contramão do mundo, Fábio. Nós estávamos com esse título, o país da maior desorganização, do maior emaranhado, não é, tributário, da carga tributária pesada. E além de pesada, dificultava também no investimento. O brasileiro não faz a conta do que ele acumula. Então, você paga o seu imposto de renda e você paga todos os impostos que aquele produto carrega. Verdade. Então, isso a gente vai simplificar. Deputado, vamos falar agora do estado de Alagoas, né? Nesse trabalho que o senhor vem fazendo ao longo dos anos. Quais os projetos para o estado de Alagoas? O que temos de novidade nessa parceria com o governo aqui do estado, já para os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos? Olha, eu tenho clareza na minha vida que a função que a gente recebe, eu quero sempre que eu tenho a oportunidade de agradecer aos quase 220 mil votos que eu tive de alagoanos na minha eleição passada. É o deputado com a maior votação em toda a história do estado de Alagoas. E não é à toa, não é? É por muito trabalho, por muita dedicação em diversas áreas. Na diplomação que eu tive no prédio do Tribunal de Justiça, eu coloquei bem claro para o governador do estado eleito, que não foi o que eu votei, sim, e para toda uma situação que o meu mandato estava à disposição. E tenho e vou procurar insistentemente para que a gente possa, enquanto bancada federal, enviar recursos para o estado, que em parceria do governo federal com os recursos federais com o governo do estado, possa o governo do estado facilitar e melhorar a vida dos alagoanos. As prefeituras, eu já tenho uma parceria histórica com Arapiraca, com Maceió, das maiores cidades às menores, como Feliz Deserto, Coité do Noia, né? Então, essas cidades pequenininhas merecem uma atenção, principalmente porque é ali onde a gente encontra as maiores dificuldades, as maiores desigualdades. E o meu trabalho em Brasília sempre foi voltado para a educação, para a saúde, para o agricultor familiar, ou seja, facilitar a vida do homem do campo para que o êxodo não aconteça. O censo agora demonstrou com muita tranquilidade que houve uma diminuição populacional daquele perfil de 17 a 25 anos nas cidades do interior que migraram para o centro-oeste, para o sudeste do Brasil, onde lá teve aumento nessa faixa etária. Por quê? Por falta de oportunidade, por falta de emprego, por falta de política pública de manter o alagoano na sua cidade. Então, nós estamos focados nesse mandato em fazer com que, em parceria com as prefeituras e com o governo do estado, fazer obras estruturantes, duplicações de rodovias, perímetros de irrigação, levar água para as cidades sertanejas, como nós já fizemos em Água Branca, Delmiro Gouveia e Pariconha. Nós vamos trazendo projetos saídos do Canal do Sertão, Povoado do Piau, nós levamos água direto do Canal do Sertão e mais todos ali, aqueles municípios que fazem, imagem o canal, tem que ter alguma finalidade. E eu penso que um projeto de irrigação bem distribuído, com a mini reforma agrária, com condições técnicas adequadas e com o fornecimento da água, com assistência técnica, Alagoas, como já tem a sua tradição no agronegócio, tanto na pecuária de qualidade como na agricultura, possa também avançar na agricultura familiar, porque é ela que alimenta toda a nossa população. Isso fortalece também, sem sombra de dúvidas, o homem do campo, né? As pessoas naquela região que precisam, né, dessa vazão.
O senhor já respondeu, inclusive, dos investimentos que estavam sendo realizados aqui para o estado de Alagoas. Tem algo novo ainda em pauta lá em Brasília ou aqui mesmo que o senhor está em projeto, em uma coalizão para poder entregar para o povo do estado? Principalmente esses dois. Nós temos conversado e há uma demanda muito forte da duplicação turística da L101, ali é aquela do litoral, né? Que sai de Paripueira até Maragogi. Então, nós vamos focar numa reunião com a bancada, procurar o governo do estado para ver se a gente encontra um meio termo de colocar recursos federais para ajudar naquele desenvolvimento daquela obra. E a outra que eu me dedico muito, eu acho que é fundamental, é no Canal do Sertão, sim, o fornecimento e a ampliação e criação. Porque até hoje, Fábio, eu te pergunto, para que serve o Canal do Sertão? Para bater foto e evaporar água. Eu acho que ali a gente podia colocar umas placas de energia solar para cobrir todo o canal, para evitar a evaporação e gerar energia barata para aquela população ali, movimentar a sua agricultura, suas cidades, seu agronegócio. Então, são essas vertentes principais, não é, que nós estamos trabalhando em grandes projetos. Os pequenos projetos é o nosso dia a dia, o atendimento às prefeituras, às associações comunitárias, às cooperativas, aos hospitais públicos e filantrópicos, às entidades que cuidam de pessoas especiais, que eu tenho um olhar muito especial para isso e o nosso mandato está a essa disposição. Deputado, voltando a falar de um assunto que é muito importante, sem sombra de dúvidas, entre as pautas, os projetos, em relação ao emprego, né? A gente vem notando, agora recentemente saiu uma informação, né, uma pesquisa de que houve uma queda, uma redução na taxa do desemprego. De fato, isso está acontecendo e o que os senhores estão fazendo em relação à reforma tributária para poder fortalecer o emprego da classe trabalhadora? Olha, o emprego está muito voltado com o crescimento da economia, né? Quando a economia reage, sim, o emprego aparece. Aqui nós temos algumas condições que nós desperdiçamos. Nós temos a possibilidade de fazer a maior reserva de gás natural ali na região do Pilar, que envolve ali aquela situação do polo cloroquímico. Aquilo ali, se a gente fizer um armazenamento de gás, o que a gente chama de hub, né? Porque por ali passa um gasoduto que leva o gás que vem do oceano até o sudeste do país. Se a gente conseguir armazenar e fazer dali uma que chama de ZPE, uma zona de exportação, não é? Que tem isenção de impostos para exportação, muitas empresas irão se instalar ali. Então a gente está jogando fora essa oportunidade, é outro fator de condicionante. E com a reforma ela traz isso. Ela vai trazer simplificação, ela vai trazer economia do custo Brasil, nas folhas de pagamento, ela vai trazer economia no que o empresário gasta para calcular os seus impostos, com muitas pessoas ali a calcular as bases de impostos a que se deve. Então, quando a gente faz esse custo Brasil diminuir, lógico que o empresário ele expande, ele pode receber investimentos. Há um projeto claro de fomento para que os bancos públicos voltem a emprestar no Brasil, tanto o Banco do Nordeste, quanto o Caixa Econômica, quanto o Banco do Brasil e o BNDES. A gente está trabalhando para dar as condições econômicas ao país, para que a taxa de juros possa cair, não é? Cair de maneira objetiva, organizada, não forçada, para que a gente não tenha o retorno da inflação, que machuca diretamente os mais humildes, e que tenha ofertado para todo mundo o crescimento turístico, o crescimento da indústria, o crescimento de todos os setores, porque daí vem a oferta de empregos. E potencial o nosso estado tem para isso, tem, né? Muito, e muito mais, muito. Seja no turismo, na indústria e muito mais. Claro. Deputado, só agradecendo, seja muito bem-vindo, tá? Aqui no plantão, na TV Ponta Verde. A gente já está chegando no final do programa e eu gostaria que o senhor deixasse aí, né, as considerações finais a esse povo que assiste o nosso programa em todo o estado. Agradecer a oportunidade e falar para os alagoanos que todo o esforço que nós fazemos no Congresso Nacional e que precisa ser de maneira objetiva, divulgado, é no intuito de melhorar a vida das pessoas de maneira objetiva. Então, o Congresso é uma casa que eu me orgulho em fazer parte, porque ela está sempre aberta à Câmara dos Deputados. E para os alagoanos que nos assistem, o nosso Estado ele tem um potencial enorme de crescimento. Sem sombra de dúvida. E a gente prega que a classe política tenha a sobriedade, que tenha a tranquilidade, que tenha a objetividade de trabalhar junto para o desenvolvimento desse Estado. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, deputado Arthur Lira, presidente aí da Câmara dos Deputados.